Imagine estar no coração de uma guerra devastadora, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência. No meio do caos, dois estranhos se encontram. Amara, uma enfermeira determinada a salvar vidas, e Kieran, um soldado carregando a culpa de um passado sombrio. Mas, e se esse encontro fosse mais do que uma coincidência? Quando o campo de refugiados é atacado, eles enfrentam dilemas mortais, verdades devastadoras e escolhas que podem custar tudo. Será que o amor pode florescer em meio às cinzas da guerra? Ou as sombras do passado de Kieran destruirão qualquer chance de redenção? Fique até o final desta história, porque o sacrifício que eles farão irá te surpreender de maneiras que você jamais imaginou. Não pisque, cada segundo conta. O céu cinzento da República de Eldória parecia um espelho do caos no campo de refugiados. Amara desceu do caminhão com sua mochila cheia de suprimentos médicos, o olhar fixo no hospital improvisado à frente. O ar era denso com poeira e fumaça, e ela teve que cobrir o nariz com um lenço. "É sua primeira vez em um campo de refugiados?" perguntou um homem de jaleco manchado de sangue. Ele tinha uma expressão dura, mas cansada. "Sim", Amara respondeu, ainda observando os rostos abatidos e feridos ao seu redor. Não sabia que seria tão devastador. O médico assentiu, os ombros pesados com o peso de experiências que pareciam envelhecê-lo. "Você não se acostuma, só aprende a continuar respirando", disse ele antes de se afastar, chamado por um paciente. Amara seguiu para o hospital improvisado, onde o cheiro de desinfetante e suor preenchia o ar. Começou a organizar os medicamentos quando ouviu gritos do lado de fora. Correu para a entrada, onde um grupo de soldados carregava uma maca com um homem ensanguentado. "Ele foi atingido no combate", gritou um dos soldados, o rosto tenso. Amara aproximou-se rapidamente, examinando o paciente. Ele tinha cortes profundos e um ferimento de bala na perna. Seus olhos estavam fechados, mas seu rosto parecia lutar contra a dor. "Qual é o nome dele?" perguntou ela, ajustando o lençol sobre a maca. "Kieran. Ele é do destacamento avançado", respondeu um dos soldados. Amara começou a limpar os ferimentos, preparando-se para tratar o ferimento na perna. "Ele vai sobreviver?" perguntou outro soldado, nervoso. "Se vocês me derem espaço para trabalhar, ele terá uma chance", respondeu Amara com firmeza, afastando-os. Enquanto suturava os ferimentos, Kieran abriu os olhos, piscando devagar. Ele parecia confuso. "Onde estou?" Sua voz era rouca, quase um sussurro. "Você está em segurança", disse Amara, sem parar de trabalhar. "Estou cuidando de você." Ele deu uma risada fraca, embora amargurada. "Ninguém está seguro aqui, nem você." Amara o encarou por um momento, tentando entender aquela intensidade sombria em sua voz. Depois voltou ao trabalho. "Talvez não, mas pelo menos você está vivo. Isso é o que importa agora." Kieran não respondeu, mas fechou os olhos novamente. No dia seguinte, Amara o viu tentando se levantar. Ele se apoiava na beira da cama, o rosto contraído de dor. "Você deveria estar descansando", disse ela, aproximando-se com uma expressão séria. "Não tenho tempo para isso", respondeu ele, tentando esconder a fraqueza na voz. "Tenho que voltar." "Voltar para onde?" Amara cruzou os braços, desconfiada. "Você mal consegue ficar de pé." "Para o campo de batalha." Kieran disse como se fosse óbvio. "Não posso ficar aqui enquanto outros estão lutando." Amara balançou a cabeça frustrada. "Você vai se matar assim. Precisa se curar antes de qualquer coisa." Kieran parou de tentar se levantar e olhou diretamente nos olhos dela. "Eu já estou morto se não puder proteger essas pessoas." Antes que ela pudesse responder, ele se afastou. Mais tarde, Amara viu Kieran partir com a mesma determinação. Mesmo ferido, ele parecia carregar o peso de toda a guerra.
Enquanto ela observava seu afastamento, sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Algo sobre ele parecia gritar mais alto do que o som das bombas ao longe. Semanas se passaram desde a última vez que Amara viu Kieran partir, ainda ferido, mas determinado. Ela estava cuidando de crianças no hospital quando ouviu vozes agitadas do lado de fora. Ao sair, viu soldados carregando uma maca com pressa. "Temos um ferido crítico!" gritou um deles. Amara correu até a maca e ficou paralisada por um momento ao ver Kieran, inconsciente, com o rosto pálido e cortes profundos no ombro e nas costas. "Outra vez?" murmurou antes de assumir o controle. "Levem-no para dentro. Agora." Dentro do hospital, Amara limpava os ferimentos de Kieran enquanto ele gemia de dor, ainda desacordado. Após longos minutos de trabalho, conseguiu estabilizá-lo. Quando ele finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Amara. "Você, de novo." Ele tentou sorrir, mas a dor o impediu. "E você? Parece que não consegue ficar longe de problemas." Amara respondeu cruzando os braços. "Ou de mim." Kieran soltou um riso fraco, mas logo desviou o olhar, sua expressão ficando sombria. "Talvez eu mereça isso," ele murmurou. Amara se inclinou, surpresa com a declaração. "Por que diria algo assim?" Kieran suspirou, olhando para o teto. "Porque já fiz coisas que não consigo esquecer. Coisas que tiraram vidas de pessoas que não mereciam morrer." Amara permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. "Uma vez, recebi ordens para bombardear uma vila. Disseram que era uma base inimiga, mas era cheia de civis, famílias, crianças." Ele fechou os olhos, a dor visível em seu rosto. "Eu segui as ordens. Depois, descobri a verdade." "E é por isso que você continua lutando?" Amara perguntou, sua voz suave. Para compensar o que fez, Kieran assentiu lentamente. "Tento salvar o máximo de vidas que posso, mas isso não apaga o que fiz." Amara o observou por um longo momento antes de responder. "Não pode mudar o passado, mas talvez o que está fazendo agora importe mais do que você pensa." Ele a olhou, como se aquelas palavras carregassem um peso inesperado. "Você acredita nisso?" perguntou. "Acredito." Amara respondeu com firmeza. "Porque se não acreditarmos que podemos ser melhores, então o que nos resta?" Kieran não respondeu, mas a expressão em seu rosto parecia mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de algo que não parecia culpa. Esperança. A manhã trouxe uma névoa densa que envolvia o campo de refugiados como um véu. Amara estava organizando suprimentos quando um médico se aproximou, segurando um envelope. "Isso veio para você", disse ele, entregando o papel com uma expressão cautelosa. Amara abriu o envelope rapidamente e encontrou uma carta de uma organização de ajuda internacional. Estavam pedindo que ela fosse transferida para um hospital em uma zona mais segura. Era uma oportunidade de trabalhar em melhores condições, mas deixaria para trás o campo e, mais importante, Kieran. Enquanto ponderava, ouviu uma voz familiar atrás dela. "O que está acontecendo? Você parece preocupada?" Kieran perguntou, ainda apoiado na bengala improvisada que usava desde o último ferimento. Ela hesitou antes de responder. "Me ofereceram uma transferência para um hospital em uma zona mais segura." Kieran a encarou por um momento, sem expressar muito. "Parece uma boa ideia." "Você deveria ir", disse ele, tentando parecer indiferente. Amara cruzou os braços, estudando-o. "É isso o que você quer? Que eu vá embora?" "Não é sobre o que eu quero", Kieran respondeu, desviando o olhar. "É sobre o que é melhor para você. E você acha que eu estaria melhor longe daqui?" Amara deu um passo à frente, sua voz mais firme. "Longe de você?"
Kieran respirou fundo, os ombros caindo em um gesto de resignação. Você não entende. Este lugar, esta guerra, e tudo aqui consome as pessoas. Não quero que isso destrua você como destruiu a mim. Talvez você tenha desistido de si mesmo, mas eu não desisti de você. Amara respondeu, sua voz carregada de emoção. Por um momento, nenhum dos dois falou. A tensão no ar parecia palpável. Finalmente, Kieran suspirou, os olhos fixos no chão. Eu não posso prometer nada, Amara. Não posso te oferecer nada. Ele levantou o olhar, seus olhos carregados de dor. Mas se você ficar... Isso significa mais do que você imagina. Ela deu um leve sorriso, colocando uma mão em seu braço. Eu não quero promessas, Kieran. Quero estar aqui. Por você. Por essas pessoas. Quero lutar ao seu lado. Ele não disse nada, mas um brilho sutil de alívio apareceu em seu olhar. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho. O som de explosões ao longe anunciou o pior. A guerra estava avançando em direção ao campo de refugiados. Amara correu para o hospital improvisado, onde civis e médicos estavam em pânico. Kieran entrou logo atrás, segurando o braço enquanto o sangue escorria por um corte recente. Temos que evacuar agora, gritou ele, sua voz cortando o caos. Amara tentou acalmar uma mãe que segurava seu filho chorando. Há ônibus prontos para levar as pessoas para um lugar seguro, disse ela, tentando soar confiante. Vamos tirar todos daqui. Kieran a puxou de lado, o olhar sério. Eu preciso de você ajudando com os feridos, mas se a situação piorar, quero que vá com eles. Ele afirmou, apontando para os ônibus que aguardavam. Não me peça isso. Amara respondeu, balançando a cabeça. Eu não vou deixar você. Antes que ele pudesse argumentar, uma explosão abalou o hospital. Kieran correu para ajudar a carregar os feridos, enquanto Amara tentava acalmar os pacientes. Mantenham a calma! Vamos sair daqui! Gritou ela. No meio da evacuação, um homem mais velho se aproximou de Amara, olhando para Kieran com raiva. Ele não deveria estar aqui, gritou o homem. Esse soldado, ele fez parte da operação que matou minha família. Amara congelou, olhando para Kieran, que permaneceu em silêncio, os olhos baixos. Ele está mentindo. Amara perguntou, sua voz trêmula. Kieran suspirou, seu rosto carregado de culpa. Não, eu estava lá, mas não sabia o que estávamos realmente fazendo. Só segui ordens. E quando percebi, era tarde demais. O silêncio entre eles parecia gritar. Amara deu um passo para trás, tentando processar as palavras. Você estava lá, murmurou, mas agora está aqui, lutando para salvar essas mesmas pessoas. Isso não apaga o que fiz. Kieran respondeu, a voz rouca. Mas tento fazer com que signifique algo. Amara respirou fundo, segurando o choro. Ela sabia que ele carregava uma dor imensa, mas também via que ele não era o mesmo homem que havia cometido aqueles erros. Eu escolho acreditar em quem você é agora, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. E não no que você foi. Kieran piscou, surpreso. Antes que pudesse responder, outra explosão fez o chão tremer. Ele segurou Amara, puxando-a para um lugar seguro. Não é hora de falar disso, disse ele, pegando uma arma e voltando ao trabalho. Precisamos sair daqui. Eles continuaram a evacuar as pessoas, enfrentando fogo cruzado e o caos generalizado. No fim do dia, enquanto os últimos ônibus partiam, Kieran se apoiou em uma parede, exausto. Amara aproximou-se, colocando a mão em seu ombro. Você salvou muitas vidas hoje, disse ela. Ele deu um leve sorriso. Não sozinho. Amara retribuiu o sorriso, ciente de que, apesar da escuridão, eles estavam encontrando uma luz juntos. O amanhecer trouxe uma calma enganosa ao campo de refugiados.
O último ônibus estava sendo carregado enquanto Amara verificava os pacientes restantes. Kieran estava próximo, organizando os poucos soldados que ainda podiam lutar. O olhar entre eles era de cumplicidade, mas também de preocupação. Você deveria ir no próximo ônibus, Kieran disse, caminhando até ela com passos lentos, ainda sentindo os efeitos do ferimento. Isso está longe de acabar, e eu não posso garantir sua segurança. Amara balançou a cabeça, frustrada. Já conversamos sobre isso. Não vou embora sem você. Antes que ele pudesse responder, o som de tiros cortou o ar. Um grupo de soldados inimigos surgiu na entrada do campo e o pânico tomou conta novamente. Civis correram para os ônibus enquanto Kieran pegava uma arma, encarando a situação com determinação. Leve-os para fora daqui, ele gritou para Amara. Eu vou segurá-los. Não! Amara gritou de volta, segurando o braço dele. Não pode fazer isso sozinho. Kieran a olhou com intensidade. É a única chance. Você precisa confiar em mim. Ela hesitou, mas viu a firmeza no olhar dele. Sem dizer mais nada, correu para o ônibus, ajudando os últimos civis a subirem. Enquanto o veículo começava a se mover, ela olhou para trás e viu Kieran posicionando-se para proteger a saída. Os minutos seguintes foram um borrão de tiros e explosões. Kieran liderava um pequeno grupo de soldados, segurando o inimigo o máximo que podia. Amara, no ônibus, observava com o coração na garganta. Quando o veículo finalmente chegou a um local seguro, ela desceu rapidamente, determinada a voltar. Amara, não! Gritou um dos médicos. Você não pode fazer isso. Eu tenho que fazer, respondeu ela, correndo de volta na direção do campo. Quando chegou, viu Kieran caído no chão, ferido, mas ainda consciente. Ele olhou para ela com um misto de surpresa e alívio. Eu disse para ir embora. Ele murmurou, tentando sorrir. Você realmente achou que eu iria te deixar? Amara ajoelhou-se ao lado dele, pressionando o ferimento em seu abdômen para estancar o sangramento. Kieran segurou a mão dela, seus olhos brilhando com algo que ia além da dor. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mesmo nesse inferno, ele disse com a voz enfraquecida. Não diga isso como se fosse o fim. Amara respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não vou deixar você ir. Com a ajuda de outros soldados, ela conseguiu levar Kieran para o último veículo disponível. Enquanto ele era tratado no caminho, sua respiração tornou-se irregular. Amara segurava sua mão com força, sussurrando. Fique comigo. Por favor, Kieran. Quando chegaram ao hospital mais próximo, os médicos assumiram os cuidados e Amara foi forçada a esperar. Horas se passaram até que um dos médicos saiu com um sorriso leve. Ele vai sobreviver, anunciou. Amara sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Entrando no quarto, viu Kieran deitado, ainda pálido, mas com um pequeno sorriso. Eu disse que não ia te deixar. Ela murmurou, segurando a mão dele. Você realmente é teimosa. Ele brincou, sua voz ainda fraca. E você vai ter que conviver com isso. Ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. Juntos, perceberam que, apesar das cicatrizes da guerra, haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. A luz em meio à escuridão.